Uma Omega viúva recebeu o herdeiro do trono nas mãos. O rei imortal confiou nela o que o reino inteiro cobiçava. Conspirações tentaram arrancá-lo de seus braços. Sangue antigo despertou em suas veias. E o que começou como proteção se transformou em destino. Prepare-se. Esta história vai partir seu coração e reconstruí-lo de um jeito que você jamais esquecerá. Se você ama histórias que tocam a alma, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma emoção que preparamos para você. Havia uma solidão que Althea conhecia melhor que o próprio nome, a de existir sem ser vista. 24 invernos pesavam em seus ombros como pedras, e cada um trazia a mesma marca: Omega, viúva, descartável. Em Valenhof, reino onde a hierarquia era escrita em sangue e juramentos, ela aprendera a se mover como sombra, a falar baixo, a não levantar os olhos. O companheiro que perdera não fora apenas amor. Fora a única ponte que a ligava a uma alcateia que sempre a tratara como sobra. Sem ele, restou-lhe o trabalho duro no canil real, onde lobos gigantes guardavam portões e ela limpava, alimentava, costurava mantas grossas para as rondas de neve. Ninguém sabia que ela compreendia aqueles animais como quem entende uma língua antiga. Ninguém se importava em saber. A rotina a mantinha de pé, e isso bastava. Até que o rei Lycan voltou ao castelo carregando no corpo os sinais de uma emboscada que não podia ser ocultada. Ele era imortal, antigo como as primeiras neves de Valenhof, e temido não por crueldade, mas por uma presença que parecia pesar sobre os ossos de quem o observava. A ferida que trazia não era só física, era política. Se mostrasse fraqueza, os nobres humanos das fronteiras exigiriam mais terras, e a facção interna de Lycans tradicionalistas usaria a instabilidade para reclamar o trono. Althea viu o cortejo chegar cercado por guardas animais e notou algo pequeno, mas decisivo. Os lobos gigantes baixaram as cabeças quando ele passou, como se esperassem uma ordem que ninguém disse em voz alta. Era um vínculo de comando que, se quebrado, poderia levar as feras à fúria e ao caos. Foi nesse tumulto que a necessidade impôs a primeira aproximação real entre eles. Um dos lobos gigantes, Alcar, voltara com a pata rasgada por armadilha de ferro, e os capitães não conseguiam contê-lo para curativos sem ferirem o animal. Chamaram Althea porque ninguém mais tinha paciência. Ela o conteve com pressão firme e calma, permitindo que a curandeira fechasse o rasgo. O rei, ainda pálido e endurecido pela dor, observou. Não foi heroísmo, foi trabalho. Mas para um homem que vira traições em rostos nobres e medo em olhos aliados, aquela competência silenciosa teve peso. Na mesma noite, as antigas leis de regência mostraram sua face cruel. Quando a segurança do trono estava ameaçada, o herdeiro não podia permanecer sob o mesmo teto do rei até que o Conselho da Lua declarasse o castelo seguro. A regra fora criada para impedir que golpes derrubassem pai e filho de uma só vez. O rei conhecia a lei e a odiava, porque lhe arrancava o que mais precisava proteger. E havia outro perigo. Parte do conselho fora infiltrada por interesses humanos, e alguns Lycans tradicionalistas acreditavam que um herdeiro ligado a alianças com humanos enfraqueceria a linhagem. Foi então que ele tomou a decisão que ninguém esperava. Diante de poucos testemunhos e de Mirwen, a governanta fiel, o rei trouxe o filhote recém-nascido e colocou-o nos braços de Althea. A única frase dita, e a única que precisava existir para selar o destino dela, foi: cuide como se fosse seu. A escolha não nasceu de caridade, mas de estratégia e dor. Uma Omega viúva era invisível aos olhos dos conspiradores, e não tinha vínculos de clã fortes o suficiente para ser suspeita de ambição. Além disso, Althea já provara que sabia lidar com criaturas movidas por instinto. E um filhote real era, antes de tudo, instinto. Althea quis recuar. Sabia o que significava tocar no que era considerado sagrado e perigoso. A lei proibia uma Omega de ser guardiã do sangue real, e a corte não perdoava viúvas que se metiam onde não deviam. Ainda assim,
Ela aceitou por um motivo que não era romance nem destino. Se recusasse, o filhote seria levado a um cofre de pedra sob tutela de conselheiros, e ela já ouvira histórias de herdeiros que adoeciam por azar nesses períodos. Sua motivação era simples e enorme: não permitir que uma criança pagasse pelo jogo de adultos. O cuidado começou em segredo, em uma ala antiga do castelo ligada ao canil, onde ruídos e cheiros confundiam rastros. Mirwen ajudava com mantas e leite de cabra, e Daron, o tratador idoso, ensinava como manter o filhote aquecido sem chamar atenção. Um detalhe pequeno transformou o risco em possibilidade. O filhote reagia à presença de Althea com calma incomum, agarrando-se ao tecido dela e cessando o choro quando ela respirava lentamente. Não era magia, era regulação. Althea, por ter vivido anos apaziguando feras gigantes, aprendera a ajustar o próprio corpo para não transmitir pânico. A criança respondia a isso, e esse vínculo prático virou o primeiro fio de confiança. As primeiras semanas foram de aprendizado constante e exaustão que Althea nunca imaginara possível. O filhote tinha ciclos de sono irregulares, típicos da linhagem licana, acordando a cada 2 horas com fome voraz, que parecia nunca saciar completamente. Nas primeiras noites, Althea não dormiu mais que 30 minutos seguidos, e seus olhos ardiam com um cansaço tão profundo que ela via manchas na escuridão. Mas não podia desistir, porque cada choro não atendido significava risco de o filhote enfraquecer. Descobriu que ele reagia mal a tecidos ásperos, desenvolvendo erupções vermelhas na pele sensível que o faziam chorar inconsolavelmente. Levou 3 dias de tentativa e erro até Mirwen trazer linho macio de suas próprias reservas pessoais, tecido que a governanta guardava para ocasiões especiais, mas ofereceu sem hesitar. Quando o filhote finalmente dormiu sem se coçar, Althea chorou de alívio e gratidão. O desafio maior era o calor. A temperatura corporal do herdeiro ainda não se regulava sozinha, e nas noites frias de Valenhof, ele tremia tanto que Althea temia que adoecesse. Mirwen trouxe pedras aquecidas envoltas em lã, mas elas esfriavam rápido demais. Foi Daron quem encontrou a solução: uma caixa de metal com brasas cobertas por areia, que mantinha calor constante por horas sem risco de queimaduras. Althea aprendeu a acordar de hora em hora para verificar a temperatura, tocando a pele do filhote com o dorso da mão, um gesto que se tornou tão automático quanto respirar. A alimentação era ciência e arte combinadas. Daron ensinou Althea a preparar mingau especial com ervas que fortaleciam filhotes de lobo. Raiz de valeriana para acalmar, camomila para digestão e uma pitada de mel silvestre para dar energia. A receita funcionava igualmente bem com herdeiros licanos, mas precisava ser preparada em temperatura exata. Quente demais queimava a boca sensível do bebê. Fria demais ele recusava. Althea queimou as próprias mãos 3 vezes testando a temperatura antes de desenvolver o instinto certo. E havia momentos de pura beleza no meio do caos. Quando o filhote se agarrava ao dedo dela com força surpreendente, quando abria os olhos pela primeira vez e pareceu reconhecê-la, quando mamava satisfeito e adormecia com um suspiro minúsculo. Nesses momentos, Althea entendia por que aceitara aquele fardo impossível. Enquanto isso, o antagonismo ganhava forma. O conselheiro Odran, homem de voz mansa e ambição antiga, acreditava que Valenhof precisava de um governante controlável para preservar privilégios do conselho. Para ele, um rei imortal era um obstáculo. Não envelhecia, não cedia, não morria. Odran viu na ferida do rei e no herdeiro escondido uma chance de mover peças. Lady Maevra, nobre licana tradicionalista, o apoiava por outro motivo. Queria restaurar a pureza das linhagens e detestava qualquer concessão aos humanos. Já Lord Hadric, humano aliado da fronteira, alimentava a instabilidade para obter territórios e rotas comerciais. Não eram vilões abstratos. Queriam poder, terra e controle sobre leis. A primeira ameaça real veio com mensageiros das fronteiras, trazendo relatos de novas armadilhas e desaparecimentos de patrulhas. O rei entendeu que a emboscada não fora um incidente.
Era o início de um cerco político e logístico. O castelo precisava parecer forte, e isso exigia que o herdeiro fosse apresentado em breve, mas a lei de regência impedia. Essa pressão fez o rei endurecer com Alteia, não por desprezo, mas por medo de se apegar ao que podia ser perdido. O homem que vivera séculos aprendera a guardar o coração como se guarda uma lâmina, longe de mãos alheias. A ferida emocional dele era antiga, feita de sucessivas perdas de companheiros, de herdeiros e de confiança. Ele via em Alteia uma possibilidade perigosa, alguém capaz de entrar sem exigir. Nas visitas que fazia à ala antiga, o rei observava em silêncio. Via como Alteia embalava o filhote com movimentos precisos, como verificava a temperatura dele com o dorso da mão, como respondia a cada choro com atenção paciente. Havia uma eficiência nela que não vinha de treinamento formal, mas de observação cuidadosa e repetição disciplinada. E havia também uma gentileza que o rei não esperava encontrar em alguém que fora tão machucada pela vida. Ele se perguntava, naqueles momentos silenciosos, como alguém podia manter bondade depois de tanta rejeição. Não ousava perguntar em voz alta porque temia a resposta. Durante uma tempestade de neve que trancou portões e silenciou estradas, ocorreu a primeira tentativa de invasão interna. Não foi um exército. Foram servos comprados e guardas subornados para abrir uma passagem lateral do canil. Odran apostava que o caos da tempestade permitiria levar o filhote e sumir com ele sem levantar suspeitas. O plano quase funcionou. Os invasores conheciam os turnos dos guardas, tinham chaves das portas secundárias e se moviam com a confiança de quem fora bem pago. Mas falharam por duas razões que não previram. Primeira, Alcar, o lobo gigante que Alteia ajudara, reconheceu o cheiro de metal e medo daqueles homens e bloqueou a passagem, obedecendo ao comando silencioso dela. Um gesto de mão que Daron a ensinara, usado por tratadores antigos para acalmar ou mobilizar feras. Segunda, Alteia não estava sozinha. Mirwen, desconfiada de movimentos estranhos perto das cozinhas, alertara Daron, que por sua vez acionou os alarmes discretos instalados no canil. Quando os invasores chegaram à ala antiga, encontraram não uma omega indefesa, mas uma barreira de lobos gigantes e guardas leais que Daron convocara. A consequência emocional foi cruel. Alteia percebeu que, ao salvar o filhote, colocara Mirwen e Daron em risco direto. Os invasores capturados foram interrogados, e seus testemunhos revelaram que tinham ordens de remover qualquer obstáculo, o que significava que a governanta e o tratador idoso teriam sido mortos se tivessem resistido. Alteia passou a noite inteira acordada, segurando o filhote e chorando em silêncio, não por si mesma, mas pelos que arriscaram tudo para protegê-la. A partir dali, seu objetivo deixou de ser apenas cuidar. Passou a ser sobreviver com eles e manter a criança viva. O fracasso da invasão fez os conspiradores mudarem de tática. Odran espalhou rumores no castelo de que a Omega Viúva tentava prender o rei através do herdeiro, e Maevra inflamou a corte com a ideia de que uma mulher de sangue baixo contaminaria o futuro do reino. Esses ataques sociais tinham efeito prático. Restringiram o acesso de Alteia a recursos. Cortaram suprimentos e tentaram removê-la do canil sob pretexto de disciplina. Servos que antes a ajudavam discretamente passaram a evitá-la por medo de retaliação. Mercadores que forneciam tecidos e alimentos ao canil atrasaram entregas sob pressão do conselho. A pressão alcançou seu ápice quando Alteia percebeu que o filhote estava perdendo peso. Sem os suprimentos adequados, o leite de cabra que recebia era de qualidade inferior, aguado e sem a gordura essencial que um filhote licano precisava para crescer. As ervas que Daron usava no mingau especial haviam acabado há 3 dias, e sem elas o bebê tinha cólicas terríveis que o faziam chorar por horas. Alteia segurava-o contra o peito, caminhando em círculos pela ala antiga, cantarolando melodias que sua própria mãe cantara para ela quando era criança, mas nada acalmava completamente a dor dele. Ela poderia ter pedido ajuda ao rei, mas temia parecer fraca ou incompetente. Temia que ele arrependesse de tê-la escolhido. Em vez disso,
tomou uma decisão que Mirwen classificou como loucura e Daron como coragem desesperada. Sairia do castelo disfarçada, acompanhada apenas pelo tratador idoso, e iria até o mercado da vila próxima buscar o que precisava. A preparação levou 2 dias. Mirwen conseguiu roupas simples de camponesa, velhas e remendadas, que cheiravam a feno e suor honesto. Daron traçou uma rota que evitava os postos de guarda principais e usava passagens de serviço que poucos conheciam. E Althea praticou andar curvada, olhos baixos, mãos calejadas escondidas, mas visíveis o suficiente para parecer uma trabalhadora comum. A saída aconteceu antes do amanhecer, quando a névoa ainda cobria os jardins e os guardas trocavam turnos. O coração de Althea batia tão forte que ela sentia nas orelhas. Cada passo além dos portões era um passo em território desconhecido e perigoso. Se fosse reconhecida, poderia ser capturada por agentes de Odran ou morta por bandidos que vendiam informações. Mas a imagem do filhote chorando de dor era mais forte que qualquer medo. O mercado da vila era caótico e maravilhoso. Althea nunca vira tantas pessoas juntas, tantas vozes negociando, tantos cheiros de comida e animais misturados. Ela e Daron se separaram para não chamar atenção. Ele foi buscar o leite fresco. Ela foi procurar as ervas. A vendedora de ervas era uma mulher idosa de olhos afiados que examinou Althea com desconfiança. Raiz de valeriana não é barata, moça. E você não tem cara de quem pode pagar. Althea engoliu o orgulho e mostrou as moedas que Mirwen lhe dera. Preciso da raiz, da camomila e do mel silvestre. É para uma criança doente. A mulher a estudou por um longo momento, e Althea temeu que ela percebesse algo errado. Mas então a vendedora suspirou e embrulhou as ervas com cuidado. Minha neta teve cólicas terríveis quando era bebê. Sei o que é o desespero de uma mãe. Leve também esta tintura de hortelã. Ajuda com os gases. Não vou cobrar. Aquela pequena gentileza de uma estranha quase quebrou Althea. Ela agradeceu com voz embargada e saiu rápido antes que as lágrimas caíssem. O encontro com Daron aconteceu perto do poço da vila. Ele trazia um odre de leite fresco e expressão tensa. Vi 2 homens perguntando por uma mulher jovem viajando sozinha. Precisamos voltar agora. O caminho de volta foi corrida contra o tempo e contra o medo. Eles evitaram a rota principal e cortaram pelo bosque, onde galhos arranhavam braços e raízes ameaçavam torcer tornozelos. Althea apertava o embrulho de ervas contra o peito como se fosse tesouro, porque era. Quando finalmente atravessaram os portões de serviço e chegaram à ala antiga, ela desabou no chão, tremendo de exaustão e alívio. Mas não podia descansar ainda. Preparou o mingau imediatamente, com as ervas corretas e o leite fresco, aquecendo a mistura até a temperatura exata. Quando o filhote mamou com avidez, e pela primeira vez em dias, dormiu por 3 horas seguidas sem chorar, Althea finalmente permitiu-se desabar. Chorou de exaustão, de medo atrasado, de gratidão pela vendedora de ervas que não conhecia e nunca mais veria. O rei descobriu sobre a expedição 2 dias depois, quando um guarda leal mencionou ter visto Daron voltando ao castelo com pacotes incomuns e roupas sujas de lama. A investigação discreta revelou a verdade completa. A Omega que guardava seu herdeiro havia arriscado a própria vida para conseguir suprimentos que o conselho deliberadamente negara. Ele convocou Althea aos seus aposentos, e a tensão no ar era tão espessa que parecia sólida. Pela primeira vez desde que recebera o filhote, ela o enfrentou não com medo submisso, mas com raiva justa brilhando nos olhos. Ela estava exausta, com círculos escuros sob os olhos, mãos ainda arranhadas dos galhos do bosque, mas sua postura era de quem não se arrependia de nada. Você quase morreu, ele disse, voz controlada mas tensa, músculos do maxilar contraídos. Se Odran tivesse descoberto, se os homens que Daron viu te pegassem, se qualquer coisa tivesse dado errado. Ele não terminou a frase porque o peso dela era grande demais. E a criança quase morreu de fome.
ela respondeu sem baixar o olhar, sem suavizar a verdade. Porque o conselho cortou nossos suprimentos e você não fez nada para impedir. Ficou lá no seu trono, protegido pelas suas leis antigas, enquanto um bebê inocente sofria. A acusação cortou fundo, mais profundo que qualquer lâmina. O rei fechou os olhos por um instante, e quando os abriu havia dor neles que séculos não conseguiam esconder. Se eu intervir abertamente, revelo onde ele está escondido. E se revelo, entrego-o diretamente aos inimigos que querem usá-lo como peça de barganha ou eliminá-lo para enfraquecer meu governo. Então me dê recursos para protegê-lo sem sua intervenção aberta, Althea retrucou, dando um passo à frente. Me dê acesso direto aos mercadores, sem passar pelo conselho. Me dê autorização escrita para requisitar o que precisar em nome do canil real. Me dê ferramentas para fazer o trabalho, não apenas a responsabilidade de carregar o peso. O silêncio que se seguiu foi pesado com coisas não ditas. O rei a observava como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Não uma omega invisível, não uma peça conveniente no tabuleiro político, mas uma mulher que acabara de arriscar tudo por uma criança que nem era dela de sangue. Você exige muito, ele disse finalmente, mas não havia raiva na voz. Havia algo que parecia respeito nascendo devagar. Exijo o mínimo necessário para fazer o que você mesmo me pediu, ela respondeu. Se vai me dar a responsabilidade de proteger seu herdeiro, então me dê também os meios de fazer isso adequadamente. Ou assuma você mesmo o risco e tire a criança de meus braços. Foi a primeira vez que alguém confrontou o rei daquela forma, exigindo não favores ou poder, mas meios práticos de cumprir uma tarefa que ele mesmo impusera. E para surpresa de Althea, ele não a puniu. Em vez disso, foi até sua escrivaninha e redigiu uma autorização selada com seu próprio sinete, documento que lhe dava direito de requisitar suprimentos em nome do canil real, sem necessidade de aprovação do conselho. Quando entregou o papel, seus dedos roçaram os dela, e ambos sentiram a eletricidade daquele toque breve. Você é mais corajosa do que eu imaginava, mas teimosa também. Não sou corajosa, Althea respondeu, guardando o documento como se fosse relíquia sagrada. Sou apenas cansada de ver crianças pagarem por guerras que não começaram. Vi demais disso na minha vida. O rei inclinou a cabeça, estudando-a. Conte-me, sobre o que você viu. E Althea, para sua própria surpresa, contou. Falou sobre as crianças omegas que cresciam invisíveis nos cantos do castelo, usadas como mão de obra desde pequenas, nunca vistas como pessoas. Falou sobre um menino que vira adoecer, porque ninguém notou que ele estava com febre até ser tarde demais. Falou sobre a própria infância, marcada por fome silenciosa e trabalho duro, onde afeto era luxo que ninguém podia pagar. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos dela que ela não tentou esconder. E o rei, o homem que vivera séculos e achava que já vira todo tipo de dor, sentiu algo dentro dele rachar. Nunca mais, ele disse, voz baixa mas firme como juramento. Nunca mais você precisará arriscar sua vida por recursos básicos. E quando tudo isso acabar, quando meu filho estiver seguro, vou mudar as leis que permitem que crianças sofram na invisibilidade. Aquelas palavras ficaram com Althea muito depois que ela saiu dos aposentos reais. Ela começou a entender que o rei não estava protegendo o herdeiro apenas por dever dinástico, mas porque ele também carregava cicatrizes de crianças perdidas, de herdeiros anteriores que não sobreviveram às conspirações. E essa compreensão mudou algo nela também. A convocação do Conselho da Lua veio logo depois, exigindo explicações sobre o paradeiro do herdeiro. O rei, impedido de revelar a guarda de Althea sem quebrar a própria lei de regência, precisou escolher palavras com cuidado. Ele não a abandonou, mas também não podia protegê-la com decretos abertos, sem entregar o filhote aos inimigos. Althea, pela primeira vez, entrou em um salão alto como acusada, e não como serva. Seu corpo queria encolher, mas ela se manteve firme porque já havia visto o que o medo faz com um filhote. Ele adoece. A motivação dela ficou clara até para os que a odiavam. Ela não buscava status, buscava que a criança respirasse em paz.
Odran tentou destruí-la com perguntas capciosas. Como uma Omega sem linhagem ou treinamento ousa afirmar que pode proteger o sangue real? Althea respirou fundo antes de responder. Não afirmo que posso. Afirmo que tenho feito. Durante 6 semanas, mantive o herdeiro vivo, saudável e protegido. Se isso não é prova suficiente, então nenhuma palavra minha convencerá este conselho. A resposta foi tão direta que até Maevra ficou em silêncio por um momento. Hadrick tentou outro ângulo, sugerindo que Althea deveria aceitar a ajuda apropriada de tutores escolhidos pelo conselho. Ela recusou com a mesma firmeza, explicando que mudar cuidadores constantemente perturbaria o desenvolvimento do filhote e quebraria o vínculo que o mantinha calmo e regulado. O debate se estendeu por horas, mas Althea não cedeu, e o rei, observando daquele trono antigo, viu nela algo que raramente via em guerreiros ou nobres: coragem que não vinha de força física, mas de clareza moral. Quando o conselho finalmente se dissolveu sem tomar decisão definitiva, porque não havia evidência de negligência ou perigo imediato, Althea saiu do salão cambaleando de exaustão, mas de cabeça erguida. Odran, percebendo que a força bruta não funcionaria, tentou um golpe mais refinado. Ofereceu a Althea uma saída honrosa: casamento com um cavaleiro menor ligado ao conselho, promessa de proteção em troca do silêncio e da entrega da criança a tutores apropriados. Para ele, isso resolveria 2 coisas: tiraria Althea do caminho e colocaria o herdeiro sob mãos controladas. A proposta foi entregue por Mirwen, que trouxe o documento com expressão pesada. Althea quase cedeu. Estava exausta, assustada, e o terror de ver Mirwen ou Daron punidos por associação a corroía. Por 3 dias, ela carregou o documento sem abri-lo, lutando internamente. Foi só quando estava organizando os registros do canil, trabalho que Daron a ensinara a fazer para manter a mente ocupada, que encontrou algo que mudou tudo. Eram papéis antigos, quase esquecidos, detalhando compras de materiais feitas pelo castelo. E entre eles, Althea identificou registros de armadilhas de ferro compradas em grande quantidade pela mesma oficina que, segundo relatórios recentes, fornecia equipamento às fronteiras. As datas coincidiam com os ataques às patrulhas. As assinaturas de aprovação levavam ao conselho. Odran tinha acesso direto a esses registros e aos fundos usados para as compras. Althea entendeu, então, que não era proteção que Odran oferecia, era prisão. E que o herdeiro, sob tutela do conselho, estaria nas mãos dos mesmos homens que forneciam armas aos que atacavam Valenhoth. Ela queimou o documento de casamento e levou os registros diretamente ao rei. A reação dele foi de fúria controlada. Ele convocou uma auditoria imediata dos fundos do conselho e ordenou investigação sobre as transações com a oficina. Odran tentou bloquear a auditoria, alegando que interferência real nos assuntos do conselho violava tradições antigas. Mas o rei, usando a autoridade que raramente exercia, anulou a objeção e nomeou investigadores externos, comerciantes humanos de reputação intocável, que não tinham lealdade a facções internas. Durante as 3 semanas de investigação, a tensão no castelo se tornou quase física. Odran e Maevra mobilizaram aliados, tentando desacreditar os investigadores e sugerindo que o rei estava usando a crise para consolidar poder tirânico. Hadrick, percebendo que seus interesses estavam ameaçados, tentou negociar imunidade em troca de testemunho. O rei recusou, deixando claro que todos responderiam pelas próprias ações. Foi nesse período que ocorreu a tentativa de sequestro mais perigosa. Usaram um sedativo em carne para adormecer Alcar e outros guardas gigantes, acreditando que assim a ala antiga ficaria vulnerável. O plano quase funcionou porque o sedativo era sofisticado, misturado com gordura para mascarar o cheiro. Mas Althea, que sempre provava a comida dos animais antes de entregar, hábito que desenvolvera depois de um lote ruim causar diarreia em 2 lobos, notou um amargor estranho na língua. Cuspiu imediatamente e impediu que a carne fosse distribuída. A descoberta do sedativo confirmou o que Althea já suspeitava. Havia alguém dentro do castelo, alguém com acesso às cozinhas e aos turnos dos guardas,
trabalhando ativamente para os conspiradores. Daron sugeriu armar uma armadilha, e Althea concordou. Prepararam carne falsa, marcada com tinta invisível que só aparecia sob luz específica, e a deixaram onde o traidor costumava buscar os suprimentos. 2 dias depois, um servo foi encontrado com manchas de tinta nas mãos. Interrogado, confessou ter sido subornado por um intermediário ligado a Hadric. O testemunho dele conectou definitivamente os ataques internos aos interesses das fronteiras, e Odran, ao tentar se distanciar de Hadric publicamente, acabou revelando que conhecia detalhes das operações que apenas um conspirador saberia. A pressão culminou no ritual político que deveria declarar o castelo seguro e permitir a apresentação do herdeiro. O ritual não era feitiçaria, era tradição. Uma prova pública diante do conselho e dos guardas animais, em que o filhote deveria aceitar o selo do trono sem adoecer, mostrando força e legitimidade. O selo era um medalhão de prata antiga, aquecido em fogo ritual e pressionado levemente contra a pele do herdeiro. Se a criança fosse forte e saudável, a marca desapareceria em horas. Se estivesse doente ou fraca, a prata causaria febre e inflamação. Odran planejou contaminar o selo com uma resina extraída de plantas venenosas, substância que provocaria reação mesmo em crianças saudáveis. Maevra aprovou o plano, porque acreditava que um herdeiro inapto justificaria sua remoção. Hadric simplesmente queria o caos que resultaria de uma sucessão contestada. Mas o plano falhou por algo que ninguém, nem Althea, compreendia completamente até então. Ao tocar o filhote e prepará-lo com as rotinas de calma que criara, respiração lenta, pressão firme mas gentil, voz baixa cantarolando melodias antigas que Daron lhe ensinara, Althea percebeu que sua própria pele reagia ao medalhão quando o tocou antes da cerimônia. Era como se reconhecesse o metal, como se seu corpo respondesse a um símbolo que transcendia o momento presente. Durante o ritual, quando o selo foi pressionado contra a pele do filhote, ele choramingou, mas não gritou, e a marca, que deveria ficar vermelha e inflamada por causa da resina, desapareceu em minutos. O filhote manteve os olhos atentos e firmes, e quando Althea o segurou logo depois, ele se acalmou completamente, agarrando-se a ela com confiança absoluta. O espanto não foi celebrado. Virou suspeita. Odran imediatamente acusou Althea de usar artifícios para manipular o ritual, sugerindo que ela aplicara alguma substância protetora na pele da criança. Exigiu que ela fosse examinada por curandeiras do conselho. O rei, vendo a armadilha se fechar, autorizou o exame, mas exigiu que fosse feito por curandeiras neutras, trazidas de vilas distantes sem vínculos com facções. O exame revelou algo que mudou tudo. As curandeiras, ao analisarem o sangue de Althea com testes antigos, descobriram marcadores genéticos ligados às primeiras matriarcas licanas, mulheres que, segundo lendas quase esquecidas, tinham a capacidade de proteger herdeiros durante períodos de instabilidade, usando não magia, mas uma conexão biológica profunda com a linhagem real. Essas matriarcas haviam sido apagadas da história oficial quando o Conselho consolidou o poder, porque sua existência representava a ameaça à narrativa de que apenas alfas podiam liderar. A revelação não caiu do céu. Estava documentada em registros que Daron guardava, brasões bordados em tecidos antigos que ele preservara porque seu próprio avô fora tratador em uma época em que as matriarcas ainda eram lembradas. Quando as curandeiras confirmaram que Althea carregava esse sangue, o castelo inteiro compreendeu que sua proteção ao herdeiro não era acidente nem usurpação. Era função ancestral finalmente restaurada. Odran tentou desacreditar os resultados, mas as curandeiras eram respeitadas demais para serem ignoradas. Maevra, confrontada com evidência de que suas próprias tradições apoiavam Althea, ficou em silêncio constrangido. E Hadric, percebendo que perdera todas as alavancas, tentou fugir. A fuga foi patética e breve. O rei ordenou o fechamento das rotas e mobilizou os guardas animais gigantes, treinados para farejar metal e medo, em pontos estratégicos. Hadric foi capturado tentando subornar um barqueiro para atravessar o rio que marcava a fronteira.
Os documentos que carregava incluíam mapas militares de Valenhot e propostas de venda de informações a reinos rivais. O tribunal que se seguiu foi público e meticuloso. O rei apresentou todas as evidências: os registros da oficina, os testemunhos dos servos subornados, os documentos de Hadric, as análises do sedativo usado contra os guardas animais. Odran tentou argumentar que agira em defesa do reino, que um rei imortal precisava de controle. Maevra alegou tradição e pureza de linhagem. Hadric simplesmente implorou por misericórdia. O rei não foi misericordioso, mas também não foi cruel. As sentenças foram proporcionais e estratégicas. Odran foi destituído de todos os cargos e exilado para uma propriedade remota sob vigilância permanente, impedido de participar de política ou comércio. Seus bens foram confiscados para compensar as famílias das patrulhas mortas nas emboscadas. Hadric teve todos os acordos comerciais revogados, perdeu direitos de passagem pelas terras de Valenhot e foi obrigado a pagar reparações pesadas. Maevra foi afastada do conselho e obrigada a financiar a reconstrução das instalações danificadas durante as tentativas de invasão. Mais importante que as punições individuais foram as reformas estruturais que o rei implementou imediatamente após o tribunal. A lei de regência foi reescrita para incluir salvaguardas contra a manipulação do conselho. O sistema de auditoria de fundos se tornou permanente e independente. E pela primeira vez em séculos, foi criado o cargo formal de guardião do herdeiro, com autoridade legal e proteções contra a remoção arbitrária. Quando o rei ofereceu o cargo a Althea em cerimônia pública, ele não pediu, declarou. Althea de Valenhot, descendente das matriarcas antigas, protegeu o futuro deste reino quando eu não podia. Ela enfrentou inimigos que se escondiam entre aliados. Ela arriscou a própria vida para que meu filho respirasse. Por direito de sangue, por prova de ações e por vontade deste trono, eu a nomeio guardiã do herdeiro, com todos os direitos e responsabilidades que esse cargo implica. A corte explodiu em reações misturadas, mas ninguém ousou contestar publicamente. Mirwen e Daron foram reconhecidos como aliados essenciais e receberam proteções formais. Os guardas animais foram reclassificados de ferramentas para parceiros militares, com orçamento próprio e tratadores treinados segundo os métodos que Althea e Daron desenvolveram. Mas a maior mudança não estava em decretos ou cerimônias. Estava na forma como o rei olhava para Althea quando pensava que ninguém mais via. Depois que a tempestade política se acalmou e o herdeiro foi finalmente apresentado ao reino com a força que merecia, o castelo de Valenhot respirou diferente. Mas a mudança mais profunda não estava nas leis reescritas ou nos inimigos afastados. Estava no silêncio que acontecia entre o rei e Althea quando ficavam sozinhos. Ele não era homem de palavras fáceis. Séculos de vida o haviam ensinado que promessas quebram, que afetos custam caro, que imortalidade é prisão quando todos que você ama envelhecem e partem. Por isso, durante semanas após o tribunal, manteve distância respeitosa de Althea, como quem teme tocar em algo sagrado e frágil. Ela, por sua vez, continuava sua rotina com o filhote e os guardas animais, mas sentia o peso daquele olhar distante. Não era desprezo, era medo. E Althea, que aprendera a ler criaturas selvagens, começou a entender que o rei era a mais selvagem de todas, aprisionado por escolhas antigas, por perdas que nenhum tempo apagava. A primeira conversa verdadeira entre eles não aconteceu em salão de trono ou câmara de conselho. Foi no canil, numa noite em que a neve caía pesada e o frio mordia os ossos. O rei veio verificar os guardas animais, mas Althea sabia que não era só isso. Ele se aproximou devagar, como quem pede licença para existir no mesmo espaço, e ficou observando enquanto ela ajustava as mantas de alcar. O silêncio durou tanto que Althea pensou que ele fosse embora sem dizer nada. Mas então ele falou, e a voz dele carregava um cansaço que séculos não conseguiam esconder. Você não tinha a obrigação de aceitar o fardo que coloquei em seus braços. Althea não levantou os olhos imediatamente. Terminou de ajustar a manta, acariciou a cabeça enorme de alcar e só então olhou para o rei. Não era fardo, era uma criança. Ele fechou os olhos por um instante.
como se aquelas palavras tivessem peso físico. Poderia ter morrido por causa da minha escolha. Poderia, ela concordou, sem suavizar. Mas não morri. E ele também não. O rei a estudou com atenção que parecia atravessar pele e osso. Por que aceitou? A verdade, Alteia. Não a resposta que daria ao conselho. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de neve e couro e feno. Porque eu sei o que é ser invisível. Sei o que é carregar uma dor que ninguém vê porque ninguém olha. E não queria que ele crescesse sentindo isso. A confissão caiu entre eles como pedra em lago profundo. O rei deu um passo à frente e outro, até ficar perto o suficiente para que Alteia sentisse o calor que emanava dele. Ele ergueu a mão devagar, hesitante, e tocou o rosto dela com delicadeza brutal. Você me assusta, ele admitiu, voz baixa, porque me faz querer coisas que jurei nunca mais querer. Alteia não recuou. Segurou o pulso dele, sentindo a pulsação firme. E você me assusta porque me faz acreditar que posso ser vista, e isso dói mais do que ser invisível. A tensão entre eles era física, perigosa. Não era só atração, era reconhecimento. O rei inclinou a cabeça, aproximando o rosto, mas parou, dando a Alteia a escolha que ninguém jamais lhe dera. Ela fechou a distância. O beijo não foi gentil, mas também não foi violento. Foi necessário, como respirar depois de ficar submerso tempo demais. Quando se separaram, ambos tremiam. Não posso prometer eternidade, ele sussurrou, testa encostada na dela. Não estou pedindo eternidade, Alteia respondeu. Estou pedindo honestidade. A partir daquela noite, algo mudou. O rei passou a visitar o canil regularmente, não como soberano, mas como homem que buscava companhia. Conversavam sobre tudo, sobre como Alcar estava se recuperando, sobre reformas nas leis, sobre memórias antigas dele e medos recentes dela. Cada conversa era uma camada a menos, uma muralha derrubada com cuidado. Alteia começou a participar de reuniões do conselho. No início, os conselheiros tentaram ignorá-la. Mas ela falava pouco, e quando falava, suas palavras tinham peso de evidência. Propôs mudanças na forma como ômegas eram tratados, apresentou soluções para a segurança dos herdeiros, defendeu a criação de registros públicos de linhagens. O conselho resistiu, mas o rei apoiou cada proposta, não por favoritismo, mas porque reconhecia sabedoria nelas. E lentamente, a corte entendeu que Alteia não era fase passageira. Era força permanente. A intimidade entre eles cresceu. Houve noites em que o rei a procurava apenas para sentar em silêncio enquanto ela alimentava o filhote. Houve tardes em que Alteia o buscava para ouvir histórias antigas. E houve madrugadas em que se encontravam nos corredores vazios e simplesmente se abraçavam. O desejo era inegável, mas nenhum tinha pressa. Quando finalmente se deitaram juntos, foi escolha consciente. Foi na câmara dele, em noite de lua cheia. Ele a despiu devagar, com reverência. Ela explorou as cicatrizes dele, beijando cada marca com ternura. A união não foi apenas física, foi encontro de almas que aprenderam a confiar novamente. E quando amanheceu, com Alteia nos braços dele e o filhote no berço ao lado, o rei entendeu o que havia perdido em séculos. Não era poder, mas exatamente aquilo. Acordar ao lado de alguém que o via como homem. Mas a felicidade nunca vinha sem complicações. A revelação do sangue antigo de Alteia trouxe consequências. Algumas famílias tentaram reivindicá-la como parte de suas linhagens. Outras questionaram a legitimidade do vínculo dela com o herdeiro. E havia ainda quem espalhasse rumores de feitiçaria. O rei poderia ter calado essas vozes com força, mas Alteia o impediu. Se você me defende sempre, eles nunca vão me respeitar. Ela enfrentou os questionamentos com trabalho, implementou reformas no sistema de proteção, treinou novos guardas animais, estabeleceu protocolos de segurança. Quando Lady Ceres a desafiou publicamente, Alteia não usou palavras. Levou-a ao canil e demonstrou como comandava 5 guardas gigantes simultaneamente. Ceres saiu calada. O reconhecimento de Alteia como guardiã do herdeiro
foi oficializado em cerimônia pública. Não era apenas título, era função com responsabilidades e direitos definidos. Ela teria voz no conselho, acesso a recursos, proteção legal contra a remoção arbitrária. Durante a cerimônia, quando o rei colocou o broche de prata no manto dela, seus olhos se encontraram. E então ele fez algo inesperado. Ajoelhou-se diante dela. O salão silenciou. Um rei imortal, de joelhos diante de uma omega. Alguns conselheiros se levantaram, chocados. Mas ele segurou a mão dela e disse, voz ecoando: Você protegeu o que era meu quando eu não podia. Você enfrentou inimigos que eu não via. Você me ensinou que força não está apenas em governar, mas em confiar. Diante de todos, eu reconheço não apenas sua função, mas seu valor. E peço, Althea de Valenhof, que você aceite ser não só guardiã do meu herdeiro, mas minha companheira, minha igual, minha rainha. Lágrimas desceram pelo rosto dela, mas sua voz saiu firme. Eu aceito. Não porque você é rei, mas porque você é o homem que me viu quando eu era invisível. E porque juntos podemos fazer deste reino algo melhor do que herdamos. O salão explodiu. Houve quem celebrasse, houve quem protestasse. Mas nada disso importou quando o rei se levantou e a beijou diante de todos, selando uma revolução silenciosa. O casamento foi realizado sob a lua cheia, seguindo os ritos licanos antigos, mas com mudanças que fizeram a corte tradicional franzir o senho e sussurrar. Althea insistiu em incluir elementos que honrassem aqueles que realmente protegeram o herdeiro, quando os nobres apenas observavam de longe. A cerimônia começou ao crepúsculo, quando o céu mudava de azul para púrpura e as primeiras estrelas apareciam tímidas. Alcar, já totalmente recuperado, ficou ao lado de Althea durante todo o ritual, um símbolo vivo de lealdade e força. Quando alguns nobres protestaram que era impróprio ter um animal na cerimônia sagrada, o rei silenciou-os com um olhar que congelava ossos. Ele a protegeu quando vocês olhavam para o outro lado. Merece estar aqui mais que a maioria. Mirwen e Daron foram convidados de honra, sentados em lugares de destaque que tradicionalmente eram reservados apenas para nobres de alta linhagem. Mirwen chorava silenciosamente, lenço pressionado contra os lábios, lembrando-se das noites em que trouxera mantas e leite, arriscando tudo por uma omega que a maioria considerava descartável. Daron mantinha a postura digna, mas seus olhos brilhavam com orgulho paternal. O próprio ritual foi conduzido por uma sacerdotisa anciã que servira ao reino desde antes do rei ascender ao trono. Sua voz tremia com idade, mas carregava poder ancestral quando recitou as palavras antigas. O rei e Althea ficaram de pé diante de um altar de pedra sob o céu aberto, descalços sobre a terra fria, conectados ao reino de forma literal. Quando chegou o momento das promessas, o rei não usou as palavras tradicionais que falavam de domínio e obediência. Em vez disso, segurou as mãos de Althea e disse algo que nunca fora dito em casamento real de Valenhof. Prometo ver você todos os dias, não como súdita ou serva, mas como igual. Prometo ouvir quando você falar, mesmo quando suas palavras desafiarem as minhas. Prometo proteger não apenas seu corpo, mas sua voz, sua escolha, sua dignidade. E prometo que juntos construiremos um reino onde nenhuma criança precise ser invisível para sobreviver. O silêncio que seguiu foi absoluto. Alguns nobres ficaram boquiabertos, outros pareciam prontos para protestar, mas ninguém ousou interromper. Althea, com lágrimas descendo pelo rosto, mas voz firme como rocha antiga, respondeu: Prometo lembrá-lo do que significa ser mortal, ser frágil, ser humano. Prometo não deixar que o poder o distancie daqueles que dependem de sua proteção. Prometo desafiar injustiças, mesmo quando isso me custar conforto. E prometo que, enquanto houver ar em meus pulmões, nenhuma criança neste reino sofrerá a invisibilidade que eu conheci. Quando a sacerdotisa os declarou unidos, não como rei e súdita, mas como parceiros iguais diante dos céus e da terra, o rei puxou Althea para um beijo que foi testemunhado por todos. Não foi beijo casto ou protocolar.
Foi declaração pública de que ele a escolhera não por conveniência política, mas por amor verdadeiro nascido de respeito e admiração. A festa que se seguiu foi diferente de qualquer celebração que Valenhoth já vira. Pela primeira vez na história do reino, servos e guardas foram incluídos não como trabalhadores servindo aos nobres, mas como convidados com direito a sentar, comer e celebrar. As mesas longas foram dispostas em círculo, sem hierarquia de posição, embora o rei e Alteia sentassem ao centro onde todos pudessem vê-los. A comida era farta. Javalis assados inteiros, pães recém-saídos dos fornos ainda fumegantes, frutas preservadas em mel, caldeirões de ensopado rico que aquecia o estômago e a alma. Vinho corria livremente, mas também havia leite fresco e água pura de nascente para aqueles que preferiam clareza à embriaguez. Músicos tocaram melodias antigas e novas, misturando tradições licanas com canções humanas das fronteiras. Houve danças circulares onde nobres e servos giravam juntos, quebrando barreiras que existiam há séculos. E houve risadas. Tantas risadas. Som que o castelo não ouvia há tempo demais. Quando o rei se levantou para fazer seu discurso, o silêncio caiu gradual, mas completo. Ele olhou ao redor, para os rostos iluminados por tochas e velas, e sua voz alcançou até os cantos mais distantes do pátio. Hoje não celebramos apenas uma união. Celebramos uma verdade que este reino esqueceu. Que valor não vem de sangue ou nascimento, mas de caráter e ações. Alteia começou como Omega viúva, invisível aos olhos da maioria. Mas quando coloquei meu filho, o futuro deste reino, em seus braços, ela não pediu recompensa, não pediu título. Pediu apenas meios para fazer o trabalho direito. E fez. Enfrentou conspiradores, arriscou a própria vida e protegeu o que era precioso quando eu não podia. Ele fez pausa, deixando que as palavras assentassem. Se uma Omega pode se tornar rainha, então nenhuma posição neste reino está fechada por nascimento. Apenas por mérito e caráter. A partir desta noite, Valenhoth muda. Não será mudança rápida ou fácil. Haverá resistência. Haverá aqueles que preferem o antigo sistema porque prosperavam nele. Mas mudança acontecerá, porque é justa, porque é necessária e porque juntos. Ele olhou para Alteia com ternura que aqueceu até os corações mais cínicos. Somos mais fortes que qualquer tradição injusta. A ovação que se seguiu não foi unânime. Alguns nobres bateram palmas devagar, apenas por protocolo. Mas a maioria, servos, guardas, comerciantes, até alguns nobres mais jovens, celebrou com entusiasmo genuíno. Porque viram possibilidade onde antes havia apenas resignação. As primeiras semanas como rainha testaram Alteia. Havia protocolos a aprender, políticas a negociar, pressão constante. Mas ela não estava sozinha. O rei a apoiava, mas também a desafiava. Mirwen a ajudava a navegar complexidades sociais. Daron continuava sendo conselheiro prático. Alteia usou sua posição para implementar mudanças reais. Estabeleceu um fundo de proteção para viúvas e omegas. Reformou as leis de guarda de herdeiros. Abriu os registros antigos, permitindo que histórias apagadas fossem recuperadas. Houve resistência. Lord Torven tentou organizar petição para reverter mudanças. Mas quando percebeu que até famílias tradicionais apoiavam Alteia porque viam benefícios práticos, sua influência murchou. O herdeiro crescia forte. Era impossível não notar como ele reagia a Alteia. Mesmo quando o rei o segurava, o filhote procurava por ela, acalmava-se com sua voz, aprendia com sua paciência. Quando deu seus primeiros passos, foi em direção a Alteia. O rei observava com gratidão. Não era ciúme, era reconhecimento de que finalmente encontrara alguém que amava seu filho, não pelo que ele representava, mas por quem ele era. As estações passaram. Valenhoth mudou, não dramaticamente, mas com persistência de raízes que quebram pedras devagar. Omegas começaram a ocupar posições antes inimagináveis. Viúvas não eram mais descartadas. Guardas animais eram respeitados como parceiros. Quando o herdeiro completou 3 anos, o reino celebrou, mas a celebração mais significativa aconteceu no canil.
Altea, o rei e o herdeiro visitaram Alcar. O menino acariciou o focinho sem medo, imitando os gestos que vira Altea fazer. Alcar inclinou a cabeça e deixou que o filhote subisse em suas costas. Ele será um bom rei, Altea disse. Será, o rei concordou, passando o braço pela cintura dela. Porque terá o exemplo certo. Altea encostou a cabeça no ombro dele. Não foi fácil. Nada que vale a pena é. Mas olhe o que construímos. Ela olhou. Viu o filho saudável, os guardas bem cuidados, a corte transformada, o reino mais justo. Viu Mirwen treinando governantas, Daron ensinando jovens. Viu mudanças que pareciam impossíveis. Vale a pena, ela sussurrou. Cada cicatriz, cada noite sem dormir, vale a pena. O rei a virou para encará-lo. Nos olhos dele havia esperança. Você me deu algo que pensei ter perdido. Me deu razão para acreditar que o futuro pode ser melhor. E você me deu voz quando eu achava que nunca seria ouvida. Me deu um lugar onde posso existir sem me esconder. O beijo foi testemunhado apenas por criaturas que não falariam. Lobos que guardavam segredos, e um filhote que um dia governaria com sabedoria herdada, não de sangue divino, mas de exemplo humano. Os anos trouxeram desafios novos. Houve disputas territoriais, crises climáticas, facções que nunca desistiram de restaurar o antigo sistema. Mas cada desafio foi enfrentado com parceria. Ele com força e experiência, ela com sabedoria prática. Quando ameaças externas surgiram, Altea não ficou escondida. Organizou sistemas de defesa que integravam guardas animais e soldados, e suas estratégias salvaram vidas. Quando crises internas ameaçaram dividir o conselho, ela mediou conflitos com paciência. E quando o rei confessou ter medo de que sua imortalidade o tornasse distante, Altea o lembrou. Você não governa sozinho. E enquanto eu estiver ao seu lado, eu te lembrarei do que significa ser humano. Porque eu fui todas essas coisas, e nunca vou esquecer. A lenda de Altea cresceu além de Valenhoth. Outros reinos enviavam emissários para aprender com a rainha que fora Omega e transformaram um sistema através de competência. Jovens viam nela prova de que nascimento não era destino. Mas para Altea, o maior legado estava nas pequenas mudanças. Na Omega que agora trabalhava no conselho, na viúva que recebia pensão digna, no guarda animal tratado como parceiro. Estava no filho que aprendia que respeito se conquista. E estava nas noites em que ela e o rei se deitavam juntos, cansados mas satisfeitos, e ele sussurrava: Você mudou tudo. E ela respondia: Nós mudamos tudo. Juntos. Porque era verdade. A transformação não fora obra de uma pessoa, mas de duas que escolheram confiar, trabalhar lado a lado, construir algo maior. Quando o herdeiro assumiu responsabilidades maiores, já adolescente mostrando força do pai e sabedoria da mãe, o reino respirou aliviado. A sucessão seria pacífica porque fora preparada com honestidade. E Altea, que começara tentando desaparecer, terminou como presença incontornável, não por força bruta, mas por ter provado que verdadeiro poder não está em quem grita mais alto, mas em quem trabalha para que todos sejam ouvidos. Em Valenhoth, onde a hierarquia era escrita em sangue, uma nova linha foi adicionada, a de que sangue importa menos que caráter. E essa linha foi escrita por uma Omega que se tornou rainha, não porque casou com poder, mas porque construiu o próprio. E essa história não terminou com felizes para sempre vago, terminou com trabalho contínuo, desafios enfrentados, amor escolhido todos os dias, um reino transformado passo a passo, cicatrizes que viraram sabedoria, e dois corações que aprenderam que verdadeira força está em confiar e construir. E isso, no final, foi muito mais valioso que qualquer conto de fadas.